E no Palmeiras também tem política. Não, mas ela não consegue se sobrepor à administração do negócio. Por exemplo, o Flamengo, quando faz lambança, faz no futebol. Aí é diferente. Não, mais ou menos. O Mauro é prova. O Flamengo, a oposição, ela força uma barra, a torcida se manifesta, a torcida gera caos. Com que tem a força? política, só que eles são mais firmes. Sim, com que força? Esse é o ponto. Porque existe uma administração. Eu não conheço bem o sistema do Flamengo. Tem não. muita. Agora, uma política aí. sim, mas o Palmeiras também tem os caras que se manifestam e fica lá. É cachorro latindo e o negócio funciona independente de quem seja. Independente. Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Palmeiras vem ganhando aí há muito tempo e todo mundo já sabe disso. Os comentaristas que não aceitam é por causa de dor de cotovelo. Porém, estão falando aí a diferença entre Palmeiras e Flamengo. Bom, para começar, o Palmeiras tem ganho as coisas. O Flamengo já não sei, né? Pelo jeito que vem aí, não tem ganho muita coisa não ultimamente, certo? Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Se você é palmeirense, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu tô postando vídeo todos os dias aqui para você ficar por dentro de tudo que rola com o nosso time do coração, o nosso Verdão. Créditos para a Jovem Pan Esporte vai estar aqui abaixo. A discussão pegou fogo aqui. Qual que é a diferença entre Palmeiras e Flamengo hoje? Bora pro vídeo. VAR e Flávio Prado. Onde se encaixa o Abel Ferreira nessa hegemonia do Palmeiras, não só no futebol paulista, né, mas também no futebol nacional? Porque a gente sempre fala da gestão, que para todo mundo é o principal diferencial desse Palmeiras e do Flamengo. Não tem dívida, são organizados financeiramente, conseguem evitar venda de jogadores, conseguem contratar grandes jogadores. Mas e o treinador, né? Porque o Abel Ferreira é impressionante, ele virou uma unanimidade no futebol brasileiro. Ao que se deve ao Abel essa situação do Palmeiras hoje, principalmente no futebol paulista, que a gente costuma dizer, não tem mais disputa praticamente? O Abel encaixou nesse time do Palmeiras, porque o Palmeiras está colhendo o que plantou. Talvez seja essa a grande diferença entre Palmeiras e Flamengo daquela época do São Paulo. O São Paulo ganhou títulos, mas teoricamente não ajeitou a casa, né, no aspecto financeiro. E por isso não está tão bem até hoje. Tá numa falência hoje incrível de tudo, né? Refis, tudo no São Paulo hoje é ultrapassado e não soube aproveitar. Eu torço para que o Palmeiras e o Flamengo saibam aproveitar. Onde entra o Abel, pilhado, o Abel veio como uma aposta também, como a quinta opção no time do Palmeiras. Ele foi crescendo junto com o time do Palmeiras, pegou um Palmeiras onde também muita gente não queria vir jogar no Palmeiras. O Paulo Nobre, a gente tem que ser muito justo com relação ao que o Paulo Nobre fez pelo Palmeiras. Você lembra que na época do Paulo Nobre, os caras não estavam conseguindo pagar a luz no Palmeiras. Coisa estava tão feia no Palmeiras que não tinha dinheiro para pagar a luz no Palmeiras. E o Palmeiras soube colocar o pé no chão, o Palmeiras soube atravessar aquele momento extremamente delicado, né? De recusas até mesmo de jogador para vir para o Palmeiras, aceitou tudo isso, e aí foi fazendo de maneira mais séria, principalmente a gestão financeira, foi levando de maneira mais séria, pensando talvez no futuro. Eu tenho uma preocupação muito grande quando talvez uma Leila sair do Palmeiras, um grande investidor sair do Palmeiras. Eu tenho uma preocupação para ver o que vai acontecer com o Palmeiras. Eu torço para que o Palmeiras esteja aproveitando esse momento para realmente colocar a casa em ordem, para realmente saber aproveitar o pós-Leila, se a Leila sair, se de repente, porque ela pode sair a qualquer instante, ela pode decidir sair para outro clube, ela pode sair, ela faz negócios no futebol, né? É óbvio que ela hoje tem um carinho imenso pelo Palmeiras, é a presidente do Palmeiras, mas ela pode sair. Então eu torço para que o Palmeiras aproveite essa onda, aproveite esse grande momento para realmente saber andar com as próprias pernas, sem uma Leila ou sem um grande investidor. E o Abel entrou nesse pacote. O Abel hoje é um diferencial do time do Palmeiras. Outra coisa que a gente tem que pensar, um Palmeiras sem Abel, porque o Abel não vai ser eterno no Palmeiras. Então o Palmeiras realmente tem que começar a pensar no futuro, mas hoje é indiscutível a questão da superioridade do time do Palmeiras, e eu acho que divide com o Flamengo, e eu acho que é bom também, porque aquela época do São Paulo só tinha o São Paulo andando sozinho, pelo menos já tem duas equipes aí. Tomara que venham outras equipes com essa mesma gestão, com esse mesmo pensamento. Flávio Prado, o que, né, de crédito para o trabalho da Abel Ferreira, também para a gestão do Palmeiras. E você sempre diz isso, né? A gente está falando aqui, eu perguntei para o Mauro, e o Mauro disse, maior hegemonia, eu acho que foi a do São Paulo. Até porque era sozinho, era o time daquela era, né? 2005, 2006, 2007, 2008. Agora,
tudo indica, e aí é para assustar o torcedor são paulino, que essa hegemonia do Palmeiras só vai aumentar em São Paulo, né? Porque a gente estava conversando sobre isso. Nada dá pra gente um otimismo e uma esperança de que as gestões de São Paulo, Corinthians e Santos vão melhorar, a não ser que se tornem SAF, e a gente disse ontem que acha difícil, tirando o Santos, né? O São Paulo e o Corinthians dificilmente vão virar SAF tão cedo. Ou seja, essa hegemonia do Palmeiras em São Paulo só deve crescer. E já faz aí alguns anos. A gente falou de 2019, mas o Mauro lembrou, tem 2018, tem 2015, desde 2015. O que deveria ser o contrário, né? Deveria puxar as outras equipes, os rivais, né? É isso, e não puxa. E desde 2015 que o Palmeiras já vem conquistando títulos. Daqui a pouco já vai fazer aí uma década e tende a aumentar de acordo com o que a gente vê nas gestões desses clubes, né? Olha, Pirado, boa tarde a todos. O que acontece é que mudou a forma como se administra futebol. Quando o São Paulo ganhou aquela hegemonia, era tudo igual, eram todos partidos políticos e um deles deu certo. O que aconteceu naquele período? O São Paulo teve um grupo de pessoas que levou o São Paulo a conquistas. Que tinha o Milton Cruz, tinha o Altair Ramos, tinha o Muricy Ramalho. Eles trabalhavam em conjunto e aquilo deu muito certo, funcionou muito, né? O Juvenal Juventus dava hegemonia a eles e eles fizeram o trabalho, tinha dinheiro e tal, então a coisa começou a fluir legal. Foi um partido político que deu certo naquele momento. Quando o São Paulo passa a achar que é maior do que os demais, e aí tem uma frase simbólica do Juvenal Juventus, quando ele diz, eu não preciso das pessoas. Então começa a sair todo mundo, sai Muricy, sai todo mundo, não, a nossa estrutura segura. E aí ele faz um terceiro mandato lá, mexe no estatuto do clube e tal. O São Paulo entra numa pobreza normal. Ele desfez o partido político, ele achava que era o clube que segurava, quando na verdade eram aquelas pessoas que seguravam. Não era o Juvenal, eram aquelas pessoas. Ele teve o mérito de dar liberdade para aquelas pessoas trabalharem. E aí o São Paulo voltou a ser um partido político sem nenhuma condição. Quando o Paulo Nobre assume o Palmeiras, que era também um partido político, ele cria uma empresa, ele muda o patamar do Palmeiras. O Palmeiras deve ser um partido político e passa a ser uma empresa, com compliance, com obrigações. Hoje você não consegue fazer nada no Palmeiras sem que tudo seja devidamente visto através de programas de internet, tudo certinho, eu não sei exatamente os nomes disso, mas ele criou um sistema que é tudo integralizado, é tudo com compliance, você não consegue mexer em nada sem que todo mundo tenha um conhecimento. Então você tem uma empresa que está sendo tocada. Enquanto isso, o Corinthians continua sendo um partido político, dominado pelo André Sanches, com as pessoas que estão em volta dele. O São Paulo passou a brigar pelo espólio do Juvenal, e aí, né? Eu sempre achei o Juvenal péssimo, mas... E aí imagina os seguidores. Aí fica essa coisa, briga política, ninguém... Então, o São Paulo continua um partido político, o Corinthians um partido político, o Santos um partido político, e cada hora um partido no poder, né? Mas é uma instituição política, enquanto o Palmeiras é uma empresa. Obviamente que vai sobrar. O futebol não pode ser gerido. Quando todo mundo era partido político, um partido político ganhava. Agora tem uma empresa brigando, contra vários partidos políticos brigando entre eles, dentro do clube, e um deles prevalece. Não tem o que fazer. Aí é uma empresa versus... Aí o que os outros podem fazer? É uma empresa. No Flamengo e no Palmeiras também tem política. Não, mas ela não consegue se sobrepor à administração do negócio. Por exemplo, o Flamengo, quando faz lambança, faz no futebol. Aí é diferente. Não, mais ou menos. O Mauro é prova. O Flamengo, a oposição, ela força uma barra, a torcida se manifesta, a torcida gera caos. Tem a política, só que eles são mais firmes. Sim, com que força? Esse é o ponto. Porque existe uma administração... Eu não conheço bem o sistema do Flamengo. Tem muita. Agora, política sim, mas o Palmeiras também tem os caras que se manifestam e fica lá. É cachorro latino e o negócio funciona independente de quem seja. Independente de quem seja, entendeu? Então, o que o Palmeiras fez? Quando tem o Paulo Nobre, mão firme e tal, aí tu Gagliotti de um outro jeito, mais tranquilo, mas ele toca aquele sistema que está montado, aí entra a Leila com as suas convicções, é uma pessoa ligada a uma executiva de alto nível, e vai tocando. Mas o Palmeiras, ele é uma empresa que funciona sozinha. E o Flamengo, aparentemente, também. Claro que tem os casos gritando, problema não funciona. Agora, no caso do São Paulo, por exemplo, caso do Corinthians, caso do Santos, eles vivem de acordos políticos entre eles lá. Não estou criticando nada, não estou nem falando de desonestidade, estou falando como funciona. São duas empresas brigando contra grupos políticos nos clubes. Quando todo mundo... É uma coisa mais amadora com uma coisa mais profissional. Quando todos eram partidos políticos, quando um acertava, ele ficava no poder e dava certo, mas eles eram todos iguais. Hoje não é.
Hoje é briga de empresa contra profissionais contra amadores e partidos políticos brigando. Então, não vai melhorar. Flávio, não é só isso, não é profissional. Eu não acho que a gestão do Flamengo é profissional. Que a do Palmeiras é profissional, eles são mais competentes. Não. Mas é a mesma coisa, tem política igual. Não, mas é política que não faz barulho. Como não faz barulho? A Leila manda completamente. De novo, Flamengo eu não sei. Eu acho que tem política, só que eles se bancam e eles têm dinheiro. Política que eu digo, no São Paulo, o cara tem que fazer acordo para poder governar. No Palmeiras, não. A Leila, ela manda e acabou, não tem, não existe, entendeu? A empresa prevalece com relação àqueles que estão descontentes. Os descontentes caem Mas fora. Que tem política, tem. Então é porque no Flamengo e no Palmeiras são firmes. Eles falam azar do que a oposição está falando. Flamengo de novo, Flamengo de novo eu não sei. O Palmeiras, ele é uma empresa e a empresa funciona. Independente de quem esteja no poder, ela funciona. Só que para você fazer a empresa funcionar, você tem que ser competente. E aí você entra lá. Os caras que não gostam, eles vão ficar chiando, mas não muda nada. Só eles que a não têm pode sair, Flávio. No caso, mas aí entra outro. Não, o sistema criado pelo Paulo Nobre, ele é autossuficiente, ele se mantém. No caso dos clubes, por exemplo, o Corinthians são vários partidos políticos brigando pelo poder. Entra um, entra outro, mas é tudo igual, são partidos políticos. O caso do São Paulo é a mesma coisa. O caso do Palmeiras não, uma empresa que tem aqueles que estão no poder, aqueles que ficam brigando, mas a empresa está funcionando normalmente, é isso. Os descontentes que fiquem descontentes. Então, por exemplo, o Gagliotti, ele aceita receber torcida uniformizado, Paulo Nobre não aceitava, mas isso são detalhes, são pequenos apêndices. A Leila, num período recebia, no outro não recebe, mas são apêndices, a empresa continua funcionando normalmente. Esses outros não, eles dependem do humor dos partidos políticos, tem que fazer concessão aqui, concessão lá, tem que, quando a Leila fala assim, não vou contratar porque para a empresa não é interessante, a grosso modo foi isso que ela disse, o São Paulo não pode tirar esse luxo, o Corinthians não pode, o Santos não pode, tem que contratar, fazer qualquer coisa de qualquer jeito e explodir a parte financeira do clube. Isso, então, é esse o negócio. Ou eles viram empresas, e é muito difícil que isso aconteça, ou vai ficar esse vareio do Palmeiras aí por muito tempo, que é diferente, não é só um partido político que deu certo, virou uma empresa, e os outros continuam sendo amadores, continuam sendo partidos políticos brigando. Mas, Vanderlei, você queria falar, eu acho o seguinte, eu acho que não é só virar empresa ou não, o Flamengo se reestruturou sem virar empresa. Com uma política fortíssima lá dentro, com uma oposição fortíssima lá dentro. Quando eu tô falando... Um desgaste entre BAP e Marcos Braz, que isso tem desde sempre. Ué, mas tem. É porque o Landim banca. Ele fala, não, vai ser do meu jeito. E às vezes ele é muito questionado por isso. Eu não sei... Tem política, eu só te afirmo isso. Eu não tô dizendo que não tem, eu tô dizendo que não pode chiar à vontade, não tem problema. O Palmeiras, tem caras que são da oposição, mas não tem força nenhuma. Pode gritar, não tem problema nenhum. No São Paulo, no Palmeiras, esses caras que são oposição, eles têm que ser ouvidos. O termômetro é o futebol. Quando o futebol está funcionando, mesmo o clube tendo oposição, descontentamento aqui, descontentamento ali, entendendo que o presidente ou a presidente é centralizadora, não divide, não discute, decide e não tem conversa, age como uma empresa, como dona de uma empresa, quando deveria agir como presidente de um clube que tem conselhos, que tem outros personagens no seu campo de direção. Então, mas tudo bem, mas o futebol indo bem é uma fumacinha. Ela administra com muita facilidade. Quando o futebol vai mal, até a situação dá uma cornetadinha. Mas vale mesmo a arquibancada, a torcida. Você não vê nenhum protesto de torcedor, de conselheiro do Santos, conselheiro do São Paulo, conselheiro do Corinthians, digamos assim, não aprovando o que está acontecendo nos seus clubes. Você vê de torcedor, de torcida organizada, de anônimos, de alguns conhecidos e alguns personagens que torcem para um desses times, mas que são conhecidos, tem um grande número de seguidores, enfim, nos programas esportivos, mas você não vê conselheiros discordando do que está acontecendo neste ou naquele clube. Não é só ter dinheiro, na verdade. Você tem que ter dinheiro, lógico, porém tem que ter gestão também. Essa é a minha opinião. Porque, olha só, o Flamengo tem dinheiro, mas não tá ganhando. Muda de técnico, o Palmeiras tá com o mesmo técnico há quanto tempo? Então tem essa diferença. Você tem que ter a gestão no clube. Lembra dos Galácticos daquela vez? Tinha o melhor time no papel, mas também que ganhou mesmo. For colocar na ponta da caneta certinho, né? Pelo elenco que tinha, era para ter ganho tudo e não ganhou tudo. Por isso que tem que ter gestão, contratar e saber contratar. O Palmeiras, a gestão do Palmeiras, na minha opinião, não é nem saber em contratar.
ultimamente, porque quem que foi aproveitado dos últimos que foram contratados do Palmeiras ali? O Murilo, certo? Agora o Tabata, que tá dando uma melhorada ali. O restante tudo de 50% de aproveitamento, entendeu? Mas o que acontece? A gestão dentro do clube, porque o Palmeiras tem aproveitado bem a sua base. Giovani, Hendrick tem subido, tá entendendo? O lateral lá. Então o Palmeiras tem aproveitado a base. Essa gestão que tem feito o Palmeiras se manter também ganhando, tá? Porque se fosse depender só de contratação, o Palmeiras tem errado muito nas últimas contratações. Foram gastos mais de 100 milhões aí que não tiveram retorno nenhum. E tem saído jogador e não tem chego jogador nenhum. E essa para mim é a diferença entre Palmeiras e Flamengo, a gestão dentro do clube. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like, aciona as notificações aí para você não perder nenhum vídeo. Créditos para Jovem Pan Esportes. Tamo junto. É nóis, Verdão, e até o próximo vídeo. Tchau!